Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 9, a partir do verso de número 51. Eu vou fazer a leitura usando a versão King James. E a gente nunca projeta o texto no telão para você ser motivado a trazer consigo a sua Bíblia. Diz assim o texto: E ocorreu que, ao se cumprirem os dias em que seria levado aos céus, Jesus manifestou em seu semblante a firme resolução de ir em direção a Jerusalém. E por isso enviou mensageiros à sua frente. Indo estes, chegaram a um povoado samaritano, a fim de lhe preparar pousada. Contudo, o povo daquela aldeia não o recebeu, por notar que ele estava prioritariamente a caminho de Jerusalém. Diante de tal situação, os discípulos Tiago e João propuseram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para que sejam aniquilados? Mas Jesus, mirando-os, admoestou-lhes severamente: Não sabeis vós de que espécie de espírito sois? Ora, o Filho do Homem não veio com o objetivo de destruir a vida dos seres humanos, mas sim para salvá-los. E assim rumaram para outro povoado. Essa, irmãos, é a palavra do Senhor. Texto do nosso cronista Lucas, que você certamente já ouviu, conhece, mas que essa manhã a gente vai refletir, quem sabe, numa outra perspectiva, de tal forma que alargada mente e coração a gente possa aplicar as verdades que estão contidas aqui nos desdobramentos da nossa vida, para que o texto se materialize e ganhe singularidade, porque senão é só texto, é só letra, é só história, não tendo nenhuma aplicação prática, nenhum significado e nenhum propósito na minha e na sua vida. Você sabe o que são gárgulas? Talvez você não saiba, mas tratam-se de esculturas que são colocadas na cobertura dos prédios, sobretudo aqueles de estilo gótico ou barroco, justamente no encontro das calhas de drenagem das águas das chuvas. Servem, na verdade, como um recurso arquitetônico, quem sabe até artístico, mas elas acabaram se projetando para muito além disso. Na Idade Média, as gárgulas eram vistas como figuras demoníacas, monstruosas. O formato meio humano, meio animal, e segundo as crenças antigas, elas foram colocadas nas catedrais cristãs para agir como uma espécie de amuleto, para afastar o mal, como se fossem guardiães da igreja, com vistas a manter espíritos malignos à distância. Outra forma de interpretar a presença das gárgulas era a crença de que elas representavam monstros em eterna vigilância, espreitando, algo que era deliberadamente feito para atormentar os incrédulos. As garras desses animais eram um sinal evidente da advertência contra o comportamento dos pecadores e simbolizavam perigo para quem intencionava se aproximar da igreja com a consciência suja.
Finalmente, outra crendice que era atribuída às gárgulas é de que elas serviam assim como seguranças, como protetoras dos sacerdotes e dos crentes em geral contra seres malignos que quisessem entrar no santuário. Era uma tentativa de fazer medo ao demônio com o seu próprio veneno. Quando eu visitei a Catedral de Notre-Dame, em Paris, eu percebi, sobretudo na parte lateral, a presença de muitas gárgulas. Na frente você tem quimeras, que são outras expressões dessa envergadura, mas nas laterais você pode perceber. Aqui em Recife, no prédio inglês do século XIX, da Estação Central, que pertenceu à Great Western, você pode ver 4 gárgulas ali na fachada central. É um edifício dos mais bonitos que eu acho. Talvez para nós, que fazemos parte da sociedade contemporânea, esse tipo de crença seja algo que é totalmente incompatível, ainda que não raras correntes religiosas trabalhem com esses elementos mágicos, místicos, nas suas liturgias e nos seus ofícios. Mas há 10 séculos atrás, essas crenças eram sustentáveis, ainda que elas nos pareçam contraditórias. A questão que gira em torno desse tema é a seguinte: como é que a gente pode compreender a presença do demônio na fachada da igreja? Que fé é essa que suporta a convivência pacífica entre as imagens dos santos do lado de dentro e as imagens dos demônios do lado de fora das catedrais, por exemplo? Que tipo de espiritualidade bizarra é essa, que faz as coisas de Deus se travestirem com a aparência daquilo que é atribuído ao diabo? Ora, convenhamos, o mal não pode ser combatido com o mal, nem as trevas com a escuridão. Não se expulsa Satanás em nome de Beelzebu, nem se combate a maldição com o agouro. Mas a verdade é que tudo isso está muito, mas muito distante de mim e de você. Será mesmo? Será que está assim tão distante? Eu não tenho essa certeza. Aliás, eu tenho absoluta convicção de que muita gente desenvolveu um tipo de fé que faz Deus se parecer estranhamente com o diabo. Crendices, tradições, heranças familiares, dogmas inexplicáveis, sofismas que foram alimentados. Tem tanta coisa que faz Deus ficar parecido com o diabo, que talvez você nem se surpreenda mais. Pois bem, essa manhã eu quero tratar desse tema, especialmente porque essa semana estive aconselhando uma pessoa aterrorizada, com medo do castigo de uma divindade que ela chama de Deus, mas que honestamente se parece muito mais com Satanás. O seu Deus se parece com quem? Eu não queria avançar sem antes lhe convidar a um momento de oração. Baixe aí a sua cabeça, feche os seus olhos. Meu Pai, diz
o salmista, alegrar-se-á no Senhor a minha alma. E essa manhã nós estamos felizes de estar aqui juntos nesse encontro gostoso, refletindo sobre a Tua palavra e tendo a liberdade de consciência, de compreender as Escrituras sem reprimendas, sem preconceitos, sem sofismas, sem adulterações, sem manipulações, mas conferindo texto com texto, conforme o Teu próprio Espírito falando no nosso coração. Nesse tempo tão difícil, em que Deus tem sido transformado no diabo, em que o Deus anunciado pela igreja se parece muito mais com Satanás, e que as práticas que são encarnadas no chão da vida não tem nada a ver, nem com Jesus, nem com o Evangelho. Por isso, essa manhã eu te peço, alarga, Senhor, ainda mais o nosso entendimento e quebranta o nosso coração de tal forma a compreendermos com clareza tudo aquilo que Tu desejas falar conosco. É o que eu te peço, no nome de Jesus. Amém. Lucas, nós sabemos, escreveu esse texto e também o texto de Atos dos Apóstolos. Esse texto é uma segunda carta que Lucas envia, provavelmente para um sábio, quem sabe até um teólogo, um historiador, chamado Teófilo. Os biblicistas apontam a idade de aproximadamente 59 depois de Cristo desse texto. E esse discípulo de Paulo, como a gente sabe, não estava presente quando os fatos que ele narra aconteceram. Portanto, ele se valeu de outras fontes para construir a composição desses ensinamentos a partir do Evangelho de Mateus, do Evangelho de Marcos, que é o mais antigo deles, da fonte Quelle, que é uma fonte do qual todos os evangelhos sinóticos bebem, mas é uma fonte não identificada, e também dos testemunhos, das narrativas das pessoas que foram entrevistadas, essas sim, testemunhas oculares desses acontecimentos. Queria agora lhe convidar para você entrar no cenário ficcional da região da Galileia, de onde Jesus parte numa jornada para Jerusalém. Portanto, ele vai cortar todo o território de Israel. Ele está saindo do norte, vai passar ali pela região de Samaria, que fica no meio, até chegar no sul, a cidade de Jerusalém. E essa não é a última ida de Jesus a Jerusalém, aquela então que ele está determinado a entrar na cidade na Páscoa, sabendo que será crucificado e morto. Mas essa é uma das idas de Jesus, onde ele está com o firme propósito de estar entrando nas aldeias, nas cidades que estão na Judéia, para que o reino de Deus fosse anunciado. Ora, nós já sabemos da inimizade histórica que havia entre os judeus e os samaritanos. Essa inimizade vem desde o exílio babilônico, quando aqueles que ficaram na região ali de Jerusalém e também de Judá foram enfrentar o convívio com estrangeiros que foram trazidos para ocupar a região e acabaram se misturando com esses povos, acabaram se casando, constituindo famílias, tendo os filhos, e não só misturaram a etnia, mas misturaram a fé, misturaram a cultura, e aí nessa simbiose, nessa alquimia étnica, surgiram os samaritanos, considerados pelos judeus
como um povo de segunda classe, como uma sub-raça, como gente que não guardou as tradições de Israel, que não guardou as tradições e a Torá, e por conta disso, eles foram considerados inimigos, traidores, não eram mais tidos como filhos de Abraão. Isso gerou toda uma cultura paralela. Os samaritanos tinham suas próprias crenças, tinham seu próprio lugar de culto no Monte Gerizim, tinham sua própria região, suas cidades, suas aldeias, porque o convívio era impossível. E um judeu não passava por território samaritano, sob o risco, inclusive, de ser agredido e morto. E aí tinha que fazer um desvio enorme para poder ir para a Galileia, ou se fosse o contrário, descendo da Galileia para a Judéia, fazer o mesmo desvio. Jesus, entretanto, não fez isso. Ele estava determinado a passar por aquela região e entrar naquelas aldeias. E aí, na leitura do texto, nós vemos mais uma vez essa questão histórico-cultural religiosa que nos é apresentada. Jesus precisava de pousada, sempre as cidades eram uma opção de abrigo, de você ter um local para dormir, de você ter um local para comer. Lembre-se que nós estamos aqui falando de um trajeto que é feito a sol, a pino, o sol da Palestina, o sol que consome, que esgota. Portanto, essas paragens eram necessárias. E Jesus manda mensageiros preparar um lugar para acolher o seu grupo. Já não era um grupo tão pequeno. E quando ele entra na cidade, os samaritanos percebem pelo jeito, pela fala, pelas roupas, pelo semblante, de que aquele grupo estava tomando o caminho de ir para Jerusalém. E aí eles dizem: olha, vocês aqui não são bem-vindos, por favor, encontrem um outro lugar, saiam daqui, vão buscar pousada em outro canto. Eu me lembro que quando a gente viajou para Israel, lá no meio do nada, a gente voltando da Galileia, você no meio da estrada assim, no meio do deserto, aquele M maravilhoso, McDonald's. Mas aí Jesus não tinha McDonald's naquela época, portanto, não entrar naquela cidade era uma questão de pôr em risco a sobrevivência, porque a próxima poderia estar muito distante. E aí você não tinha nem como se alimentar, você não tinha como tomar água, você não tinha como repousar. Portanto, era colocar a sobrevivência, a segurança do grupo em risco. Mas não teve conversa. E aí os irmãos João e Tiago, que eram conhecidos como filhos do trovão, era uma dupla da pesada. Essa moçada aqui resolvia tudo na porrada. Eles poderiam provavelmente lutar MMA nos nossos dias. Disseram para Jesus: ó, o Senhor, é o seguinte, o pessoal não quer deixar a gente entrar, vamos fazer uma doação para a cidade, um favor, uma bênção. Vamos orar para descer fogo do céu, consumir todo mundo. E aí na próxima cidade a gente vai ser recebido com banda de música, com festa, vai ser hospedado no melhor hotel, vão trazer as melhores comidas. Em alguns textos, na minha tradução não, mas talvez na sua esteja, esse versículo 54, onde eles dizem: Senhor, vamos descer fogo do céu? Tu queres que a gente peça que Deus mande aí um lança-chama para cozinhar essa moçada? Existem algumas tradições o acréscimo que diz o seguinte: conforme fez Elias. Portanto, é provável que aquela imagem, aquela ideia, aquela crença, aquela tradição
de Elias descendo fogo, consumindo o holocausto e depois saindo na perseguição dos profetas de Baal, matando todo mundo à espada, estivesse no inconsciente coletivo dessa geração e, sobretudo, na mente dos irmãos, que são os irmãos da pesada. E aí Jesus olhou para eles e disse o seguinte: olha, vocês não sabem de que espírito vocês são? Vocês não sabem em que Deus vocês creem? Vocês não sabem que tipo de mensagem eu vim anunciar? Vocês não discerniram ainda que eu não vim para destruir a vida das pessoas? Quando eu mandei vocês de 2 em 2 nas aldeias e nas cidades da Galileia, eu mandei vocês derramarem fogo no lugar que não os acolhesse? Ou não disse eu que vocês tirassem as sandálias e batessem o pó sobre a terra, em testemunho de que aquele lugar não os tinha recebido? Vocês entenderam mesmo a mensagem? Vocês compreenderam mesmo qual é o chamado e o propósito de Deus? Vocês não sabem de que espírito vocês são? E diz o texto que eles seguiram jornada, seguiram caminho para ir para uma outra aldeia. Eu queria confessar uma coisa para você. Boa parte das pessoas que eu conheço no meio religioso, e isso inclui sacerdotes, pastores, bispos e outras entidades, professam um tipo de fé que me lembra muito as gárgulas. Eles conseguem fazer com que as coisas que são atribuídas a Deus se pareçam muito mais com as coisas que são feitas por Satanás. Quando isso acontece na vida, o Deus em que a pessoa crê se torna um diabo. E acredite, meu irmão, o pior diabo é aquele que vem embalado dentro de um pacote que lhe é entregue pela própria igreja. Eu já vi gente atribuir coisas a Deus que são impensáveis, inadmissíveis, que revelam que elas não sabem de que espírito elas são. Aliás, pouca coisa nesse tempo me choca, depois de 35 anos caminhando com o Senhor. É um Deus preocupado com o senso estético das pessoas. É um Deus preocupado com o tamanho da saia. É um Deus preocupado com o tamanho do cabelo. É um Deus preocupado com o tipo de adereço que a pessoa usa, com a tatuagem que faz, com designer de sobrancelha. Aí não, né, pastor? Aí também é misericórdia, né? Com piercing. É um Deus que se zanga por causa do tipo de diversão que a pessoa escolhe. É um Deus que fica mal-humorado se você for numa rave, se você for num barzinho, se você for num show. É um Deus que se interessa por questões culinárias, com o que você come, com o que você bebe. Um Deus que é promotor de maldições, vive de distribuir castigos e doenças para as pessoas que não fazem aquilo que a tradição religiosa lhes manda. Pegou um câncer, é castigo de Deus. O filho foi atropelado no meio da rua, é porque não está indo na reunião de oração. A causa na justiça foi perdida, porque não está dando dízimo, está roubando Deus.
ficou com uma depressão, é porque não vai no culto. Acabou o casamento, vai ficar solteiro para o resto da vida. O seu Deus se parece com quem? É um Deus que se torna inclusive complacente com os desvios éticos e morais. Faz ele se parecer muito com o diabo. É um Deus que suporta a escravidão. Você sabe quais foram os últimos países no mundo a abolir a escravatura? Os países cristãos. Aliás, na última semana, o presidente ia sancionar uma lei, uma emenda, que ia dificultar o controle, a investigação e a divulgação de empresas que submetem pessoas a trabalho escravo no século XXI. É um Deus que fica parecido com o diabo? Um Deus preconceituoso? Você sabia que nos Estados Unidos havia, na década de 50, igreja para branco, igreja para negro? Você sabia disso? Você sabia que na África do Sul, o apartheid criava essas categorias, mesmo diante daqueles que se diziam discípulos de Jesus e do Evangelho? Você sabia disso? Você sabia que são as nações cristãs desenvolvidas do primeiro mundo que esmagam e que exploram as de terceiro mundo como o nosso? Você sabia que as colonizações, as explorações e as conquistas expansionistas europeias de países com um catolicismo ibérico, como Portugal e Espanha, se deram às custas de muito sangue, de muita morte, como inclusive foi no nosso país com os índios? Não fica Deus tão parecido com o diabo? Aliás, essa semana a bancada evangélica, comandada por Marcos Feliciano e companhia, disse que Deus mandou eles votarem a favor do arquivamento da denúncia da Procuradoria-Geral da República para se investigar, não é para se condenar, não. É para se investigar, para ver se tem alguma coisa. Mas eles oraram ao Todo-Poderoso, e aí o Poderoso disse: dai a Temer o que é de Temer. E eles disseram: ok, Senhor. Você pensava que Deus é brasileiro? Saiba, o diabo também é. Com o que se parece o seu Deus? Com o mágico da lâmpada? Atendendo pedidos de campanhas, de correntes, de carnês, de compromissos. O seu Deus se parece com o Silvio Santos, o dono do baú da felicidade? Quem sabe o seu Deus é um Deus grego, hedonista, que quer proporcionar prazer, felicidade, que a vida seja cor-de-rosa, porque nesse mês a gente está enfatizando isso, para que as mulheres façam prevenção contra o câncer. Ou quem sabe o seu Deus é um Deus cupido, que fica juntando gente, escolhendo um para casar com o outro, e aí você resolveu esperar, e vai morrer esperando, que Deus resolva por você aquilo que é seu. Ou quem sabe um Deus sexólogo, né, que vai discutir questões do que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve. Que tipo de Deus é o seu? Ele se parece com Jesus? Ou quem sabe você está feito Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Filipe, você não sabe de que espírito você é? Você não sabe que vendo a mim, está vendo o Pai? O Pai sou eu, Filipe, as obras que eu faço são dele, a forma como eu vivo é a forma dele. O jeito como eu abraço, é o abraço dele.
A maneira como eu me apiedo das pessoas, me sensibilizo com a dor, com a miséria, com a angústia, é o jeito dele, Filipe. Ele está entre vocês. Vocês conseguem discernir isso? Quem sabe o seu Deus se parece mais com o Deus do Velho Testamento, mandando descer fogo do céu, matando todo mundo. Entra aí, derrota todo mundo, mata menino, velho, criança, cachorro, não deixa nada vivo. Aí no Novo Testamento, esse Deus fumou um baseado, ficou doidão. Aí começou a dizer, não, amem os seus inimigos, abençoe os que vos perseguem. Porque é a única forma de você harmonizar o texto. É se o Deus do Velho Testamento for um e o do Novo Testamento for outro. Ou então o Deus do Novo Testamento, com o tempo ele foi melhorando, foi ficando bonzinho, foi ficando mais palatável, foi se sensibilizando mais. Será que foi isso? Ou será que a forma das pessoas terem a consciência de Deus mudou? E a cultura mudou. E as sociedades mudaram. Como é o seu Deus? O seu Deus é o Deus da sua igreja, da sua denominação? Aí o seu Deus é pentecostal, vai dando língua estranha, dando profecia. Ou o seu Deus é tradicional, ele é quietinho, tranquilo, reformado. Como é o seu Deus? Quem sabe o seu Deus é o Deus do seu clã, é o Deus da sua família, do seu bisavô, do seu avô, do seu pai. Todo mundo cresceu nessa tradição. E aí você vai também viver nessa tradição. Você não sabe nem de que espírito é. Mas você está numa tradição, é uma herança cultural, veio já de algumas gerações. Quem sabe o seu Deus é o Deus do seu pai, é o Deus da sua mãe. Quem sabe o seu Deus é o Deus do seu pastor. Ou quem sabe o seu Deus é o Deus do seu teólogo, que lhe convenceu filosoficamente a acreditar nessa composição, nessa arrumação, nesse desenho de Deus. E aí você disse, bom, eu me aproximo mais desse aqui. Eu sou bartiniano, eu sou calvinista, eu sou arminiano, eu sou agostiniano. Não sabeis de que espírito sois, disse Jesus. Eu queria voltar ao texto. A mensagem é expositiva. E queria lhe revelar as 3 coisas que são mais comuns e que acabam transformando Deus no diabo. Quem sabe, a gente compreendendo isso, comece a entender de que espírito a gente é, e não cometa o equívoco de Tiago e João, que queriam dizimar os samaritanos. Aliás, vale a pena lhe lembrar que no livro de Atos, Filipe, que era um diácono, foi enviado a Samaria para pregar. Essa mesma Samaria que não deixou Jesus entrar. E sabe o que foi que aconteceu lá? Você lembra? O texto disse que houve um grande avivamento e as pessoas receberam a Jesus. Mas isso só aconteceu porque eles não foram dizimados. E porque o Deus a quem Filipe foi anunciar se parecia com Jesus. E por isso eles se converteram. Volte ao texto. 3 coisas que fazem Deus ficar parecido com o diabo. A primeira delas são conceitos e questões ligadas à cosmovisão sociocultural. Veja aí o verso de número 53. Contudo, o povo daquela aldeia não o recebeu, por notar que ele estava prioritariamente a caminho de Jerusalém. Só quando olhou para o grupo, percebeu
que eles eram judeus e que estavam a caminho de Jerusalém. Olha, quando tem um paulista aqui ou um carioca falando, você percebe que ele é do sudeste ou do sul? Percebe? Um gaúcho falando, você percebe? Assim também o nosso sotaque, que é carregado, quando é falado em outro lugar, rapidamente é percebido. A gente, inclusive, entre nós mesmos, a gente percebe a fala do baiano é diferente da fala do cearense, que é diferente da fala do paraibano, que é diferente da fala do pernambucano. Aqui também, as pessoas eram discernidas pela maneira como falavam, pelas roupas que usavam, até pelas características étnicas, porque aqui nós temos séculos de mistura, e o samaritano já tinha uma composição, uma compleição física, que já não era tão idêntica à do judeu. E aí eles disseram, não, aqui vocês não vão entrar não. Vocês vão para outro lugar. Já havia aquele embate, já havia aquela luta presumida, já havia aquele preconceito estabelecido, já havia aquele estado belicioso declarado, aquela guerra fria, que não raras vezes se materializava em guerra de verdade, em agressão e morte. Questões da cosmovisão sociocultural transformam Deus no diabo, fazem com que as pessoas se odeiem, fazem com que preconceitos nasçam, fazem com que haja diferenciação entre povos, entre etnias, entre gêneros, entre culturas. Se você vai ler o Evangelho, você vai perceber que boa parte das questões que Jesus entra em embates com doutores da lei, com fariseus, com saduceus, com o sinédrio, diz respeito a questões culturais, questões ligadas à sócio-história dos povos da Palestina e das crenças dos judeus. São os preceitos da lei. Estava sempre havendo embate por conta disso. Os preceitos da lei, as determinações da lei, que não haviam sido repensadas e repaginadas, e por isso no Sermão do Monte Jesus disse, ouvistes o que foi dito aos antigos? Esqueçam isso, porque eu vou ressignificar essa caducidade do texto. Se você pega Paulo, por exemplo, as questões culturais do seu tempo, você vai ter dificuldade de adequar parte da doutrina paulina para as igrejas locais, nas suas cartas, com a realidade do nosso tempo. E se você fizer isso, Deus fica parecido com o diabo. Se você não casar a sua filha, que é um conselho que dá Paulo aos pais da cidade de Corinto, não casa não, deixa ela virgem mesmo. E aí, sem entender que contexto está por baixo desse texto, o conselho do apóstolo parece insano, mandando as mulheres usar véu dentro da igreja, mandando as mulheres ficarem caladas dentro da igreja, não dá um pio. Questões culturais, questões históricas, questões sociais, questões políticas, fazem muitas vezes Deus ficar parecido com o diabo. O que é que as igrejas neopentecostais mais pregam? Não são os textos do Velho Testamento? Tentando fazer uma cirurgia ortopédica para adaptar e tornar palatável textos que não cabem no nosso contexto, mas não é isso. Como é que a gente vai ler a Escritura sem fazer uma adequação, sem perceber as evoluções históricas, culturais pelas quais o mundo passou? Será que a gente vai continuar com as mesmas crenças da igreja primitiva do primeiro século, que muitos acham que é o modelo a ser seguido?
Ou seja, 2000 anos se passam, a igreja não evolui, ela involui, tem que voltar ao padrão daquilo que era o começo, era a base. Era uma maquete para ser desenvolvida e se tornar muito melhor. Essa beligerância, essa guerra, esse desejo homicida, esse preconceito cultural, essa desavença histórica, não tem nada a ver com Deus. Mas o curioso é que tanto os samaritanos quanto os judeus acreditavam no mesmo Deus. E o seu Deus é que era verdadeiro. Lembra da mulher samaritana com Jesus no poço de Jacó? Afinal de contas, onde é que se deve adorar? É lá na catedral do Monte Gerizim ou é lá na catedral de Jerusalém? Onde é que Deus está? Qual é o Deus verdadeiro? É o Deus dos samaritanos, é o Deus dos judeus? É o Deus dos católicos ou é o Deus dos protestantes? É o Deus dos cristãos ou é o Deus dos muçulmanos? Porque é o mesmo. É o Deus dos reformados ou é o Deus dos tradicionais? Vocês não sabem de que espírito vocês são. Não conseguem discernir nem as questões culturais e históricas que acabam gerando condicionamento e influência que transforma Deus no diabo. Você está corrompido com isso? Você está influenciado por isso? A sua leitura da Escritura é uma leitura condicionada a uma cultura, a um tempo, a uma cosmovisão, e você não conseguiu repaginar isso. Não conseguiu reposicionar isso. Percebe como isso é capaz de fazer com que Deus fique perverso e que a sua doutrina se torne doutrina de morte? As pessoas fazem alusão à lei, mas não querem seguir os 613 mandamentos que estão escritos na Torá. Inclusive alguns que tratam até de você não fazer a barba arredondada. A barba de Cleberson, essa barba bonita, judaica. É o único aqui que está cumprindo a lei, o resto tudo é herege, desviado. De não comer alimentos e as questões todas ligadas às asepsias de Israel, aí ficam depois de séculos, porque aquilo é dado para um povo no deserto que tinha que ter o mínimo de higiene, senão a nação inteira morria. Aí séculos depois eles continuam com as mesmas lavagens, as mesmas coisas, os mesmos costumes, e Jesus, para escandalizar, transformou a pia batismal em barril de vinho. As talhas que eram reservadas para a água da lavagem, da purificação, Jesus disse: vou botar vinho aí dentro desse negócio para misturar a cabeça da moçada, vai ficar todo mundo doido. Questões culturais que fazem Deus ficar parecido com o demônio. A segunda coisa que o texto nos revela, que faz com que haja essa transmutação, que faz com que a gente não discirna de que espírito nós somos, são conceitos e questões ligadas à tradição religiosa e à teologia. Veja aí no verso 54. Diante de tal situação, os discípulos Tiago e João propuseram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para que sejam aniquilados? A proposta é uma proposta bizarra. No seu texto aí talvez tenha, como fez Elias, porque aqui nós temos uma crença, uma tradição teológico-religiosa. Olha, o nosso Deus é o Deus da guerra, o nosso Deus é El Shaddai, é o Senhor dos exércitos. Quando você lê os Salmos, você vai encontrar muito essa teologia, o Senhor dos exércitos, o Senhor poderoso nas batalhas, porque Deus é essa divindade que sai destruindo tudo, sai matando tudo,
sai aniquilando tudo, sai derramando fogo sobre tudo. E óbvio, naquele mundo, naquela circunstância, cercados pelos povos cananeus, que eram povos de guerra, no mundo onde não há direitos humanos, no mundo onde não há uma lei que julgue as nações, no mundo onde não há ONU, por mais deficiente que seja, no mundo onde a única forma de sobrevivência é quando o mais forte esmaga o mais fraco, que tipo de teologia você acha que seria construída? Como é que eu posso ler o Velho Testamento sem compreender essa hermenêutica básica sobre o risco de transformar Deus no diabo? Porque o Deus do Novo Testamento disse para não mandar fogo para matar as pessoas, e o Deus do Velho manda entrar e matar todo mundo. E como é que a gente compatibiliza isso? Como é que a gente lida com isso? O seu Deus é assim, brabo, vingativo, castigador, que vai me esmagar os seus adversários. Aí o cara faz uma coisa contra você, você amaldiçoa ele. Aí você diz, a mão de Deus vai pesar sobre você, você vai ter um câncer. Em nome de Jesus. Que coisa. Aí Jesus diz, não, no meu nome não, rapaz. No nome de Belzebu, corrija. Porque você não sabe de que espírito você é. Mas aqui tem uma questão teológica, uma questão da transição. Elias é o profeta dos profetas. João Batista vem no espírito de Elias. Elias é essa figura icônica do Velho Testamento. Elias aparece na transfiguração como representante dos profetas. E Moisés como representante da lei. Portanto, há essa crença desse Deus que esmaga, que derrama fogo, que destrói os inimigos. E Tiago e João eram judeus. Quando viram aquilo, arregaçaram as mangas. Senhor, é o seguinte, quer que a gente faça feito Elias? Manda fogo do céu, mata todo mundo, e os que sobrar a gente mata na espada, feito ele fez. E aí transforma Deus no diabo. Toda teologia é temporal e é antropológica. Cada tempo tem a sua própria teologia. E a revelação de Deus é progressiva. No Velho Testamento, a crença em Deus é de uma forma, no Novo já é de outra. No Velho Testamento, a crença no diabo é de um jeito, no Novo já é de outro. Já havia influência persa, já havia influência babilônica, já havia uma cultura de inferno completamente diferente da cultura do Velho Testamento. Você pega o salmista dizendo, na presença dos deuses a ti cantarei louvores. Porque havia a crença de que Deus era Deus sobre outros deuses e outras divindades. Havia a crença, inclusive, que de Deus saía o que era bom e o que era mal. Enviou o Senhor um espírito maligno, da parte do Senhor, diz o texto. Aí Tiago diz, Deus não é tentado pelo mal, nem Deus faz o mal a ninguém. Nós somos tentados pelas nossas cobiças. E aí Jesus diz, qual é o filho que pedindo pão, o pai vai dar pedra? Deus é bom. Deus é bom, mas ele pode ficar parecido com o diabo. Depende da sua convicção teológica, depende da sua crença hermenêutica, depende da sua tradição familiar. Deus pode ficar muito parecido com o diabo. E não tem nada a ver com Jesus, nem com o Evangelho. E aí você não sabe de que espírito você é. A teologia paulina é uma. A teologia dos pais da igreja, segundo século, já é outra, porque as demandas já eram outras. Era uma demanda de apologética, de defesa da fé, e aí você tem toda uma construção muito mais filosófica para defender o Evangelho.
O embate de Paulo era com gnósticos e com judeus, os embates dos pais da igreja já são de outra dimensão. A teologia medieval, começando com Agostinho no século IV, já é de outra dimensão. Já é para outras questões. A teologia protestante reformada do século XVI já é para outras dinâmicas e para outras questões. E a teologia do nosso tempo também. Mas não se produz mais teologia. Não se faz mais teologia. Nós ainda continuamos bebendo nas velhas fontes, que não se encaixam mais boa parte de suas pressuposições no mundo que nós vivemos. Como é que a gente lida com máquina que agora quer amar feito ser humano? Qual é a teologia que me ajuda a compreender isso e a lidar com isso? Com o fato de que a gente está se desumanizando de uma forma tal que daqui a pouco as máquinas estão melhores do que a gente, que é a grande discussão do filme Blade Runner, que eu sugiro que você assista, porque é mais um clássico da ficção. A teologia muda. A teologia latino-americana é diferente da teologia europeia. A teologia latino-americana é uma teologia muito mais social. E por que é uma teologia mais social? Porque a gente vem de ditaduras e de regimes opressivos numa região de terceiro mundo, de exclusão. Portanto, as demandas são outras, não é no velho continente, onde a civilização já chegou no estado da arte. São diferentes. A teologia reformada é de uma forma, a teologia neopentecostal é de outra. Por quê? Porque as demandas do neopentecostalismo são outras. São para atender um público de quê? De miseráveis, de esmagados, de excluídos. E o que é que o cara quer ouvir? Ele quer ouvir que Deus vai prosperar ele, que Deus vai curar ele, que Deus vai colocar ele por cabeça, que Deus vai dar uma casa para ele, que Deus vai dar para ele um status social. Qual é a sua teologia? Qual é a sua tradição histórica, cultural, religiosa? Tiago e João lembraram das tradições de Israel. Disseram, vamos mandar fogo e queimar todo mundo, porque era essa crença, era esse Deus, no qual eles acreditavam. E por isso talvez Judas não tenha suportado lidar com a pseudo-covardia de Jesus, que disse que era para dar a outra face quando levasse uma bofetada. Aquilo não entrava, não cabia dentro das construções teológicas de Judas, porque Judas era um zelote, ele era um homem preparado para a guerra, para derrubar o Império Romano. Ele crê no Deus de Israel que mata os inimigos. Aí ele vê Jesus dizendo, não, ouvistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, amem os vossos inimigos e abençoem os que vos perseguem. Se alguém te demandar a capa, dá também a túnica. Se alguém te bater na face, dá a outra. Era incompatível, porque a teologia não cabia. A crença não se adequava. E aí Deus fica parecido com o demônio. E Jesus disse para eles, vocês não sabem de que espírito vocês são. Vocês não têm nenhum entendimento. Vocês ainda não compreenderam. Eu vim para salvar as pessoas, eu não vim para destruí-las. A terceira coisa que o texto nos ensina é que a não compreensão do Evangelho e o espírito que essa consciência nos traz é o que produz esse Deus que se parece com o diabo. Veja aí, versos 55 e 56. Mas Jesus, mirando-os, admoestou-lhes severamente, não sabeis vós de que espécie de espírito sois? Ora, o Filho do Homem não veio com o objetivo de destruir a vida dos seres humanos, mas sim para salvá-los. E assim rumaram para outro povoado. O Filho do Homem não veio com o objetivo de destruir a vida dos seres humanos, mas salvá-los. Ou seja, o foco de Jesus é o discernimento do espírito do Evangelho. Vocês não sabem de que espírito vocês são, porque o espírito do Evangelho é a graça de Deus.
É a misericórdia de Deus, é a bondade de Deus, é o perdão de Deus. A ira de Deus contra o homem foi a cruz. Um Deus irado fez a sua justiça contra o pecado na cruz. E quem pagou? Foi você? Pagou? Foi você que pagou? Não, mas talvez você ainda esteja pagando, fazendo promessa, fazendo campanha, subindo morro, pagando carnê, para completar aquilo que Jesus não foi capaz de realizar. Quando disse, tetelestai, está consumado. Em Jesus é preciso se discernir qual é o espírito do Evangelho. E não as tradições culturais, e não as questões socio-históricas, e não as questões religiosas, e não as questões teológicas, mas qual é o espírito do Evangelho. Ele está dizendo, ó, você quer discernir qual é a minha vontade? A minha vontade é um espírito, é um modo de ser, é uma forma de agir, é um jeito de pensar, tem a ver com uma reconfiguração da sua matriz de valores. E é tudo que promove a vida. Você quer saber o que é de Deus? Tudo que promove a vida é de Deus. Tudo. Se tiver alguma coisa sendo feita para promover a vida, é de Deus. Ah, pastor, mas são os espíritas que estão fazendo, mas é de Deus. São os muçulmanos que estão fazendo, é de Deus. São os babalorixás do candomblé que estão fazendo, é de Deus, porque Deus usa quem quer. Ele chamou Nabucodonosor de meu servo. Então você acha que Deus só age por meio dos evangélicos? Você acha que Deus só faz o bem por intermédio dos cristãos? E sem os cristãos, Deus está impedido de fazer o bem. Ah, por favor. De que espírito sois? Qual é a forma de entender? Qual é a forma de viver? Qual era o problema da figueira que não tinha fruto? Que era uma representação daquela geração de Israel, que tinha pompa, que tinha aparência, que tinha opulência, mas que não tinha conteúdo. Não tinha espírito, tinha código, mas não tinha espírito, não tinha vida. Como é o seu Deus? Ele se parece com o diabo. E como é a fé em Jesus? É a fé que se revela nos fluxos, nas dinâmicas do Espírito, na vida. Isso dá trabalho, meu irmão. Ninguém quer, não. Ninguém quer aprender isso, não. Ninguém quer ouvir essa mensagem, não. E por que não quer, pastor? Porque isso tem que fazer você quebrar condicionamentos históricos, familiares, emocionais, culturais, religiosos. Ninguém quer correr risco. Sabe o que o pessoal quer? Eles querem mandamentos, eles querem preceitos, eles querem estatutos, eles querem regras, eles querem dogmas, eles querem as definições que tornam Deus um Deus implacável e fazem Deus ficar parecido com o diabo, porque é mais fácil. Me dê um caderninho de regras para eu seguir, que é mais fácil, porque eu andar com liberdade na consciência do Evangelho é impossível. Eu não consigo, que as crenças estão enraizadas em mim. E essa é a grande desgraça do cristianismo. É tentar ensinar a vontade de Deus como se fosse uma teologia, uma doutrina. E não como uma prática de fé, conforme é o espírito do Evangelho, nas entranhas da vida. E aí você tem uma geração de bonecos, mamulengos, fantoches, marionetes nas mãos de lobos, que transformam Deus no diabo, e que levam a igreja a apresentar um Deus que se parece com o diabo. Por isso que a sociedade rejeita, por isso que a sociedade não consegue discernir nem compreender, porque o nosso Deus se parece com o demônio. Hoje está aí, estampado nos sites, o refinanciamento das dívidas das igrejas, R$1 bilhão de dívidas. O que é isso? Não é fazer Deus se parecer com o demônio? Igreja não paga imposto,
não pagar as obrigações dos funcionários que trabalham no templo. O seu Deus se parece com quem? E aí Jesus diz, não é esse o espírito. Vocês não discerniram. Eu sou um promotor da vida, não da morte. E aí eu me lembrei aqui de alguns textos que deixam isso ainda mais claro. Quando lá em capítulo 3 de João, Jesus conversando com Nicodemos, diz para ele, olha Nicodemos, o vento sopra onde quer. Você escuta o seu som, mas você não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim são os que são nascidos do Espírito. Está dizendo isso para um mestre e doutor do Sinédrio, um homem cheio de condicionamentos, cheio de regra, cheio de tradições, cheio de oblações, cheio de sacrifícios, cheio de liturgias, cheio de dízimos, cheio de oferendas, cheio de banhos ascéticos. Jesus disse, Nicodemos, você não entendeu nada porque você não nasceu do Espírito, Nicodemos. Você é um homem preso a códigos, a regras, a templo. Você precisa nascer de novo. Nascer de novo, voltar para o ventre da minha mãe. Veja como a doutrina era esquisita para ele, porque não era o mesmo Espírito. Jesus poderia ter dito para Nicodemos, Nicodemos, você não sabe de que espírito você é. É a mesma questão que acontece no capítulo 4 de João, quando Jesus está conversando com a mulher cananeia, que eu citei há pouco. E Jesus diz para ela, o Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Esqueça o templo de Gerezim, esqueça o templo de Jerusalém, esqueça os códigos, as regras, as determinações, as reprimendas, os condicionamentos. Deus quer gente que se relacione com Ele de forma livre, em espírito e em verdade. Não é dentro de uma caixa. A mesma coisa acontece 2 Coríntios capítulo 3, quando Paulo está falando com aquela comunidade, e aí ele fala a respeito de Moisés, e diz, olha, até hoje quando eles vão ler, o véu ainda está posto sobre eles, eles não conseguem entender. E diz aqui a partir do verso 14, por isso a mente dos israelenses se fechou, pois até hoje o mesmo véu de Moisés permanece quando eles leem a antiga aliança. Não foi retirado, porquanto somente em Cristo ele pode ser removido, porque onde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade. São 3 textos que falam da mesma essência, do mesmo Espírito, que é a vivência e a consciência do Evangelho. Quem tem, tem, e quem não tem, não tem. O seu Deus se parece com o diabo. A sua crença transformou Deus num diabo. A sua tradição transformou Deus num diabo. E aí você tem dificuldade até de harmonizar os textos, porque o Deus do Velho Testamento não cabe dentro do Novo, e o Deus do Novo não cabe dentro do Velho. Eu queria concluir, a gente já está com o tempo estourado. E aí queria lhe lembrar aquela passagem da transfiguração. Jesus sobe no monte, vai com Pedro, Tiago e João, seus discípulos mais próximos, e ali acontece algo sobrenatural, a sua face resplandece, e eles ouvem uma voz que diz, esse é o meu filho, ouçam a ele, e aparecem aquelas 2 figuras, que eu falei há pouco, que são Moisés e Elias, a lei e os profetas. Ali é uma convergência histórica da fé, e é um texto difícil de ser interpretado, porque muito mais parece uma construção literária, teológica, do que um fato real. Mas eu não quero entrar nesse meandro, eu quero apenas lhe dizer que é preciso que Jesus se transfigure diante dos nossos olhos, para que a gente entenda. Porque se ele não se transfigurar, a gente vai desfigurar a sua face, a sua vida e a sua doutrina, transformando Deus no diabo.
Você está transfigurado ou você está desconfigurado? Você está transfigurado na face de Jesus ou você está desfigurado com a face de Satanás? De que espírito você é? O seu Deus se parece com quem? Com o seu pastor? Com a teologia da sua igreja histórica, centenária? Com o Deus do seu pai, que foi quem trouxe a fé para a sua família, do seu avô? Com Deus do teólogo fulano, do teólogo ciclano? Ou o seu Deus tem a ver com Jesus e com o Evangelho? Esse que disse aos discípulos: vocês não sabem de que espírito vocês são, porque eu vim para promover vida para as pessoas, salvá-las. E aqui salvação no conceito amplo, não é só salvação do inferno, não, é salvação de tudo. É salvação do egoísmo, é salvação da vaidade, é salvação da intransigência, é salvação da maledicência, é salvação do seu centro ser você mesmo, da sua insensibilidade, da sua disfarçatez, é salvação de tudo. E tudo o que promove a vida tem a ver com o espírito do Evangelho. E tudo que cerceia, controla, persegue, esmaga e mata tem a ver com Satanás. Não com Jesus. Não com Deus. Mas é mais fácil as pessoas lhe darem uma cartilha. É mais fácil você pegar meia dúzia de tradições. É mais fácil você se apegar aos dogmas do que você viver com a responsabilidade de ser livre e de andar conforme o Espírito e a consciência do Evangelho. A minha oração, meu irmão, minha irmã, você que me escuta, é que essa palavra mexa com seus conceitos, com seus valores, com as suas tradições e com as suas heranças, de tal forma que você possa averiguar se de fato você tem caminhado conforme o Espírito de Jesus, ou se você tem caminhado conforme a doutrina dos homens, que acaba se transformando no ensino de Satanás. Faça esse exame honesto de consciência e se reposicione para a vida, porque Deus quer fazer por seu intermédio coisas extraordinárias, de tal forma que você se pareça com Jesus e não com Beelzebul, e que você tenha identificação com o Evangelho, não com a lei de Moisés, e nem com os ensinos dos demônios, quando o texto é descaracterizado para atingir propósitos perversos. Que Deus lhe abençoe, que você tenha um tempo gostoso, proveitoso com as pessoas que você ama. Aproveite a sua semana, e o resto eu vou te falando no caminho, e a gente vai se encontrando por aí, no nome de Jesus, amém.